Então, o problema e a dificuldade que a gente tem de se expressar enquanto ser humano está diretamente conectado ao quanto eu confio em mim e, para mim, é o mais grave. A dificuldade, essa dificuldade, ela nasce e ela é mantida porque o ser humano está constantemente buscando uma aprovação. Por que eu não me Sim. expresso? Porque, no caso dela, se eu me expressar, eu vou ser desaprovada. Ou ridicularizada. Se eu pedir, eu não sou mais uma criança quieta. Então, a nossa dificuldade de se expressar, ela está muito atrelada à aprovação do outro. O que o outro vai pensar? Sim. E se eu disser isso? Vamos falar no casamento. Beleza? Vamos falar sobre um ponto interessante. A intimidade de um casal. A maioria dos casais que tem problemas na área da intimidade, se vocês estão conseguindo me entender, não sei se a gente pode falar essa palavra, mas da intimidade do casal, tem dificuldade porque não conseguem conversar acerca disso. Porque existe um tabu. E aí você está casado consumindo pornografia. E a tua mulher não tem interesse nenhum nisso. Relacionado a você. E aí, como vocês dois não têm coragem de encarar e colocar na mesa e conversar, a gente começa a viver uma cultura de que uma vez por mês, uma vez a cada não sei o quê, se tem uma coisa que é difícil de fazer... Então, a gente começa a colocar um peso que o casamento é uma merda. É horrível estar casado. Estar casado é a pior coisa. Por quê? Vamos falar sobre os crentes, que existem princípios e valores que o cristão ele segue, principalmente na questão da intimidade da relação. Então você tem o desejo pulsante carnal do ser humano, da natureza do ser humano, homem e mulher, e aí você se casa acreditando que aquilo que era um problema não vai ser mais depois que você casar, mas que vocês vão ter outros desafios, não vão botar problema. E aí você não tem mais. E aí você começa a ouvir tanto em discursos de religiosos, em pessoas, em internet, que o que mais aconteceu quando eu casei foi não fazer o que eu pensei que iria fazer quando eu estava casado. E aí você pensa, para que então eu vou casar? Então o casamento, a relação do ser humano, ela começa a perder a substância. Ela começa a perder o significado, porque vocês não conseguem se expressar e colocar na mesa. Vocês não conseguem abrir o jogo. Imagina hipoteticamente que você, mulher, tem vontade de, sei lá, como é que eu vou dar um exemplo? De fazer no carro. Só que aí você pensa assim, nossa, se eu disser isso pro meu marido, imagina o que ele vai pensar. Imagina que teu marido é uma pessoa mais conservadora. Eu tô dando um exemplo aqui que é idiota, né? Tipo, carro, pô, Vinícius, não, mas tipo, enfim, né? Imagina que o teu marido, ele gostaria de te ver de uma forma X, dentro dos princípios e valores estabelecidos e, né, em comum acordo. E por você não conversar naquilo dali, vocês começam a se distanciar e abrir uma lacuna. E aí dentro dessa lacuna eu vou reclamar com fulano, reclama com ciclano, reclama com aquilo, reclama com aquilo, reclama com aquilo, e em um momento de vulnerabilidade você usa algo como o pivô de uma separação, porque você foi construindo uma percepção distorcida do casamento. Sim. Então o casamento começa a ter coisas que são compensatórias. É como se fosse um bônus para uma fase. Eu vi um vídeo muitos anos atrás de um cara, né? Que a mulher dele tava brigando muito com ele porque ele tinha esquecido uma toalha. E ele disse assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, esperando que tal coisa ia acontecer mais tarde, e agora por causa de uma toalha, olha só o inferno. Ou seja, tudo que eu fiz durante o dia está destruído porque a tua percepção ficou mais focada em ver o meu erro do que ver o meu acerto, que foi uma toalha em cima da mesa. Uma toalha em cima da cama. Que eu esqueci. E aí houve uma briga por conta disso.
Acho que era até um meme isso, né? Isso foi, eu não sei se isso foi real, né? Foi um vídeo que eu vi lá e tal, Tá. mas o Depois que eu eu vi achei interessante foi essa dinâmica. a dinâmica. Sim. Essa tendência, que foi até aquilo que a gente disse no vídeo de ontem, que nós temos muito mais uma percepção acentuada para criticar a pessoa sobre um ato e falar e elogiar um ato e esquecer da pessoa. Fez tudo, mas uma coisa não está condizente com aquilo que eu queria, acabou. Anula todo o resto. Você começa a anular. E aí você vai começando a criar um cenário que você percebe que você vai tendo cada vez mais dificuldade de ter um entendimento. Por quê? O objetivo não é se entender e evoluir. O objetivo é competir e cada um ficar com as suas ideologias. E como que você vive de uma forma assim? Como que eu consigo seguir dessa maneira? E aí você nunca vai encontrar um ambiente seguro ao qual você consiga se expressar. Porque se você não pode fazer isso no teu casamento, você vai fazer aonde? Sim. Você vai fazer aonde? Você vai se expressar com quem? Vai pagar um terapeuta. Não é errado, Sim. né? Não é errado. Mas o terapeuta vai resolver o problema de quem? De um ou dos dois? Por que não senta e conversa sobre o que está acontecendo? Expõe o que está acontecendo. Esse é o problema. A gente tem uma tendência de deixar para depois, mas não conseguimos perceber que o depois pode não existir. Sim. Então a gente evita determinadas coisas porque eu prefiro evitar o conflito do que resolver um problema. Eu sou o contrário. Eu prefiro mergulhar no conflito do que arrastar um problema. Porque eu sei que isso vai se tornar. O problema nada mais é do que um filhote de leão que você começa a alimentar. Vai ter um momento que ele vai te engolir. O problema é que você não resolve, ele vai te perseguir o resto da vida. Esquece, ele vai te perseguir. Até você olhar pra ele e encarar aquilo dali. Você precisa olhar pra isso. Você precisa olhar pra sua mulher, você precisa olhar pro seu marido e falar, cara, nosso casamento não tá legal. Sim. E a gente precisa relembrar disso aqui. A gente precisa entender por que a gente casou.